Queridos amigos da casa de André Luiz, que as bênçãos de Jesus sejam motivo de alegria, de bom ânimo, de esperança em nossa caminhada. Hoje receberemos, vamos estudar, na parte segunda, o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, que fala da emancipação da alma. E esse capítulo ele é importantíssimo e o estudo já vem sendo feito ao longo do tempo, já deu para a gente perceber o grande objetivo dele, né? O grande objetivo da doutrina em nossas vidas, que é provar a imortalidade, mas não é provar a imortalidade como algo do lado de fora. É provar a nós mesmos que nós somos espíritos imortais. E a partir dessa consciência, a gente vai conseguindo ter novas diretrizes na nossa vida, o nosso olhar vai se ampliar. E o olhar ampliando, o sentimento se desmaterializando, vamos dizer assim, a gente conseguirá dar passos assim seguros na nossa caminhada. Então, segundo a vista, e aí eu faço questão de passar pelas perguntas do nosso codificador, que são excelentes, que com certeza é alguém que sabe perguntar. Ele pergunta na 447. O fenômeno designado sob o nome de segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Por quê? O sonho, sono e sonho são aqueles estádios da emancipação da alma, né? É aquele momento em que a gente sai do corpo e tem uma vivência independente da vida material. E esse estado poderá se aprofundar mais naquele momento em que, além do sonho, a gente entra no estado sonambúlico. Então, tem o sono, e aí não é só aquele sonho que, com certeza, nos estudos já foram falados, dos sonhos reflexivos, né? Que é o resultado daquilo que você está pensando, que é o resultado de, muitas vezes, a criatura, a gente não conseguir sair, se desprender tanto do corpo, então a gente vai vivendo aquelas questões do nosso dia a dia, aquelas questões que estão nos atormentando, aquelas questões que estão no nosso subconsciente. Mas o sonambulismo é aquele estado mais apurado, em que o espírito consegue se emancipar um tanto do corpo, e daí a emancipação da alma, e ver de onde está o espírito, de onde ele está, e trazer informações e trazer, assim, constatações que podem ser afiançadas como prova de que o espírito esteve ali e que o espírito participou daquele fato, que o espírito percebeu, além da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar, da sua condição de encarnado. Então, sonambulismo. E aí ele vem falando sobre segunda vista. Esse fenômeno tem relação com o sonambulismo e com o sonho? E aí os espíritos nos falam, tudo isso é uma coisa só. O que chama a segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a visão da alma. E aí a gente começa a perceber o que é a segunda vista. E a gente vai ter, ao longo do tempo, ao longo dessas questões, a gente vai entender um tanto isso. E aí Kardec pergunta na 488, a segunda vista é permanente? E os espíritos falam, a faculdade é, o exercício não. Então, por que o exercício não é permanente? Porque nós estamos num mundo ainda de expiações e provas, que é caracterizado pela nossa posição, como diz Santo Agostinho, de espíritos rebeldes à lei de Deus. E aí vamos fazer uma metáfora. Aquela criança rebelde, ela vai ter toda a liberdade? Não, né, gente? Vai ser uma liberdade vigiada, uma liberdade controlada, não é? Ela ainda não poderá ser livre totalmente pela sua posição de rebeldia. Então, no nosso mundo, essa possibilidade de desprendimento, ela não é permanente, por quê? Porque nós não sabemos ainda usar. O nosso foco ainda não é o bem total, ainda não é a harmonia total, ainda não é a verdade total, ainda não é a justiça total.
Então, a faculdade existe na criatura, sim, mas esse exercício ele vai ser condicionado à utilidade ou não, dependendo da sintonia que esse médium, que o possuidor, que o portador estabelece como padrão de vida. E na 449, continua Kardec perguntando: a segunda vista desenvolve-se espontaneamente ou pela vontade daquele que dela é dotado? E aí os espíritos nos falam que na maioria das vezes ela é espontânea, porém frequentemente a vontade aí desempenha um grande papel. E o que é essa vontade, gente? É essa potência anímica que leva a gente a direcionar as nossas forças, que na verdade vai dando foco para o nosso desenvolvimento. Então, na maioria das vezes ela é espontânea, porém frequentemente também a vontade desempenha um grande papel. Assim, gente, ele vai colocando os letores da sorte. São aquelas pessoas que fazem, né? Que usam essa possibilidade, essa dupla vista, para prever o futuro, ou até para ajudar em alguns aspectos de alguns empreendimentos, né? E eles têm esse poder, mas é a vontade que vai fazer com que ela possa dispor da segunda vista naquele momento. Porque é na hora em que chega o consulente, é na hora em que chega o cliente. E aí, nesse momento, ela tem um treinamento, tem uma vontade treinada, tem um foco treinado, né? Tem uma metodologia desenvolvida para, a partir dali, ela ser capaz de ver, ela ser capaz de prever. Não quer dizer que seja a sua vontade. Não quer dizer que, mas a vontade desempenha um papel. E aí, na 450, Kardec pergunta: a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? E a resposta é fantástica. Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso e o véu que encobre as coisas se dissipa. E isso é algo muito interessante, porque muitas vezes, diante daquele médium que consegue resultados de excelência, a gente fala assim: isso aí é sorte, ele nasceu assim, né? Se eu tivesse essa mesma faculdade, e a gente esquece a quantas disciplinas essa criatura se impôs, inclusive para direcionar para o bem. Então é um grande trabalho, é um grande exercício, é um grande movimento que é feito, né? E a gente está lembrando aqui, quando a gente fala de vontade e quando a gente fala sobre esse desenvolvimento do trabalho, de um fato que ocorreu. Uma amiga de vida profissional e amiga mesmo pessoal, sabe aquele momento, meus queridos, em que a vida está tranquila? É aquilo que a gente fala assim: mar de rosas e céu de brigadeiros? É isso, né? Então tá tudo muito tranquilo, tudo muito, muito sério. É por isso que a gente muitas vezes tem poucos momentos assim, porque aí a gente começa a inventar coisas. E aquela amiga, ela ia para o trabalho e sempre passava no local que tinha sobre a leitura, as previsões. Tinha escrito cartaz, né? A criatura lendo, fazendo as previsões e tudo. Ela lia aquilo, mas não se importava. Mas naquele dia ela estava sozinha em casa. E aí ela resolveu dar uma saída para comprar um pão e passou pelo local. E como o horário era o horário de 8 da manhã até 8 da noite, né? Ela aproveitou, bateu ali e falou assim: vou ver como é que isso funciona aqui. E aí ela foi para aquela companheira que era uma ledora da sorte. E olha só, meus amigos, a atenção que a gente tem que ter na vida para esses fatos. Muita atenção mesmo. E é essa toda a orientação dos espíritos, né, quando eles nos falam sobre o uso da mediunidade, tem que estudar por causa disso. E ela passa lá, e naquele momento a pessoa usa lá o seu expediente
material, né? É interessante, expediente material, porque a pessoa não sabe, ignora que a faculdade é dela mesma. E daí ela usa vários artifícios, né? Que ela crê que a faculdade está naqueles objetos. E a pessoa começou a falar. Então, falou, né? Que viu que ela era casada, então falou, né? Olha, você tem o marido, né? E ele está com uma mulher tramando algo que você não pode saber. Bem, gente, naquele dia ela não consegue nem comprar o pão, né? Ela chega em casa muito aborrecida mesmo. E na hora que o marido chega, já viu como ela recebe, né? Ela recebe por causa das expressões do ciúme, aquela questão toda, e a partir dali, a vida dela começa a mudar. O que era harmonia, o que era uma convivência comum, passou a ser uma convivência conflituosa, muitas discussões, muitas brigas, muitas dificuldades, né? Até que em poucos meses eles vão para o divórcio. E no momento do divórcio, né, ela com 2 filhos, os 2 filhos estudando em universidade pública, numa situação tranquila, e aí no momento do divórcio, o marido chega para ela, né, aí já o ex-marido chega para ela e fala assim, olha só, né, agora está tudo resolvido, nós estamos separados, né, e aí eu gostaria de saber o seguinte, por quem você se apaixonou para forçar essa questão. E aí ele até falou assim, eu agradeço até o respeito, né, que você teve por mim e tudo, e por isso você promoveu esse divórcio, mas eu quero saber qual foi a pessoa que entrou no relacionamento para a gente se separar assim. E aí ela no próprio local, né, ela fala assim, o que? Eu sei de tudo. Eu sei de tudo porque eu fui numa cartomante e ela falou que você estava envolvido com uma mulher fazendo algo que eu não poderia saber. Isso é uma traição muito séria mesmo, eu não posso respeitar isso. E aí, gente, naquele momento foi um momento de imensa dor. Por quê? Porque a situação ficou tão insustentável que na separação os filhos quiseram ficar com o pai. Isso é mais ou menos raro, né? Não querem ficar com o pai. E aí, o que acontece? Ele baixou a cabeça muito triste, porque eles fariam 25 anos de casado, boda de prata. E esse companheiro, marido dela, né, trabalhava numa multinacional. Trabalhava muito, a responsabilidade dele era muito grande, porque era um setor de RH em que ele mobilizava muita gente, né? E tinha até uma representação, já que é multinacional, né? O companheiro aqui ele representava a empresa e viajava muito, não só pelo Brasil, mas até para a sede da empresa. E aí, dada a sua ocupação, havia a secretária da empresa e havia uma secretária que ele contratou para as questões pessoais. Então, situações de aniversário, situações, às vezes, até de cartório, tudo isso, questões pessoais que ele não tinha tempo, era ela que resolvia. E aí, para as bodas de prata, ele havia comprado uma mansão, uma casa belíssima, né? E para oferecer de presente para a família, mas era muito a esposa. E aí, essa secretária era alguém que estava vendo as questões de cartório, as questões de escritura para ele só assinar, as obras de arte, a ornamentação, tudo isso, né? Ela estava, como secretária pessoal, intermediando aquilo tudo. E, com certeza, ela não podia saber, nem ela, nem os filhos, por quê? Porque era um presente, era uma surpresa. E aí, naquele momento, foi um momento, assim, de muita dor. Ele chorou, os filhos choraram, né? Ela chorou muito, mas com certeza, assim, a volta foi irreversível. Tanto a volta do marido, quanto os filhos, assim, considerando como mãe e tudo, mas pelo sofrimento do pai e tudo, eles não voltaram a viver com a mãe. E essa companheira entrou num estado de uma depressão profunda, que graças a Deus
foi graças à doutrina espírita, né, ao tratamento na casa espírita, conjugado com o tratamento médico, que ela conseguiu ficar de pé. Mas nunca mais, meus amigos, a sua postura, o seu sorriso foi o mesmo. Então, olha só a questão, e eu não consigo pensar nessas questões anímicas, nas questões até mediúnicas, sem pensar na questão moral, não é? Na questão moral. A companheira realmente viu. Ela viu o marido, ela descreveu o marido de forma perfeita, né? Ela percebeu tudo assim. Mas olha a forma como foi dada a notícia. Está tramando. Ela não falou está planejando. Ela não conseguiu ver que haveria uma surpresa, nada disso. O vocabulário tramar é alguma coisa ruim, né? É alguma coisa que não é útil, que não é bom. Então vamos perceber bem que a faculdade é neutra. O exercício ele vai ocorrer de acordo com a vontade, mas ali havia o interesse de quê? É material, né? Várias solicitações começaram a ser feitas. Várias solicitações foram feitas. E a partir dessas solicitações, a gente vê, né, que fica... É o interesse material mesmo. E com certeza é muito mais lucrativo, vamos falar assim, para o outro, né? Que quer explorar, que quer viver da mediunidade, ou desse exercício. Prever o mal do que o bem. Porque o bem a pessoa vai sair feliz. Mas quando há uma suspeita que há algum mal, que a criatura está em perigo, automaticamente o processo se reverte. Então, olha que coisa séria, né? Então, agora, era alguém com a faculdade desenvolvida? Certamente, porque ela trouxe detalhes que foram constatados, né? E aí, na subpergunta A, na 450A, Kardec pergunta assim, essa faculdade está ligada à organização física? E ele diz, certamente, a organização física desempenha um papel junto a ela, ao organismo que a elas são refratários. E aí a gente começa a perceber que essa ampliação, ela tem a ver com o quê? Com o perispírito. E o nosso organismo físico, o nosso corpo físico, ele reflete estruturas perispirituais que estão de acordo com o planejamento reencarnatório. Então, se eu sou alguém possuidor da dupla vista, com certeza essa faculdade ela foi concedida, foi trabalhada para o que seja útil, para o meu progresso. Então, ela está dentro do meu planejamento reencarnatório. E há algumas criaturas que, pela não necessidade, ou pelo uso de tudo isso, elas não são portadoras da faculdade. Por quê? Porque ela não está dentro do cabimento, do planejamento reencarnatório. E aí, na 451, Kardec pergunta, por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? E os espíritos falam, semelhança de organização que se transmite como as outras qualidades físicas, e depois, desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Então, essa organização física perispiritual, e a gente lembra perfeitamente do Evangelho, quando nos diz que as famílias se formam por esses laços de afinidade. E a gente até conversa, mas afinidade, mas o pessoal é tão diferente, a minha família é gente tão diferente, parece que um não tem a ver com o outro, mas às vezes, quando fala afinidade, a gente pode olhar também a necessidade. Um não tem nada a ver com o outro, a gente precisa de quê? De entender a comunicação, né? De entender a necessidade de relacionar-se com o outro, de valorizar o outro, de olhar o outro, de quebrar um tanto a concha do egoísmo. Então, a gente é da mesma família, tem uma necessidade ali. E essa questão da dupla vista vem também, ele fala, pela organização física, pela espiritual, mas também pela educação, né?
E antigamente, eu não sei se hoje em dia se fala isso, mas eu via na minha infância, onde nós morávamos e tudo, no subúrbio, havia a questão, por exemplo, da rezadeira. E aí tinha a filha da rezadeira, que muitas vezes continuava, mas algumas vezes não era nem a filha, era uma sobrinha, era alguém, e aí falava assim, fulano passou o dom para o outro, não é passar o dom para o outro. O outro nasceu ali, tem uma afinidade, há uma similitude na organização, há também a educação, que ao longo do tempo a criatura aprendeu a ver aquela prática como uma prática normal. E a partir daí, isso é trazido, né? Como na nossa região norte, a questão da pagelança, a questão da ideia fitoterápica, dessa cura, tudo isso é transmitido através das gerações, por quê? Pela educação, mas também pelos espíritos que vão reencarnando, que são dados a essa prática, né? Que são treinados na espiritualidade, que têm esse conhecimento da fitoterapia, da medicina, da oração, desses processos de cura. E aí ele continua na 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista, e aí é belíssimo, gente. A enfermidade, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Olha que coisa interessante. Por que a enfermidade? Porque na hora, nesse estado de enfermidade, a gente está com foco na vida material, sim, mas a gente está alargando percepções espirituais. E é isso que muitas vezes a pessoa chama de delírio da doença. Ih, tá delirando, olha só, tá vendo gente que já morreu, tá falando coisa que não tem a ver. Não é isso não, é que o espírito está um tanto desprendido do corpo e aí ele amplia, ele está um tanto desprendido do corpo, mas não está totalmente desprendido. Então ele tem percepções, ele tem sensações, que quando ele está focado só na sua conservação, nas questões materiais, ele não tem. Até porque na enfermidade, normalmente a criatura é cuidada. Então tem certas funções, certos procedimentos da vida do seu corpo físico que ele não precisa se preocupar, porque está sendo feito de uma outra forma por outros recursos, outros meios. Então é na hora em que a criatura ora também, mesmo que ela ore só para ficar boa. Eu quero ficar livre dessa enfermidade, eu quero ficar livre dessa situação, mas ela está orando. Então esse estado de oração faz com que a sua percepção, o seu eu espiritual, né, se enalteça, cresça e perceba. Então ele fala enfermidade, aproximação de um perigo. Pela própria questão da conservação, a gente se coloca no estado de alerta. Mas não é a questão de um alerta só da questão da vida material. É um alerta também da percepção espiritual. Quem pode me ajudar? E muitas vezes, na hora do perigo, não há nenhum recurso material. Mas a gente pede uma intuição, né? Pede uma inspiração. Meu Deus, me socorre, me socorre. E essa situação faz com que haja aquilo que o Dr. Jorge André lindamente fala. É como se a gente desse uma afastadinha do corpo físico. Ele até brincava, dizendo assim, é como se alguém desse um empurrãozinho. E aí a gente se afasta um pouquinho do corpo físico e esse afastamento faz com que a gente tenha percepções mais amplas. É o olho, não é só o olho que está olhando, né? Como a visão está em todo o perispírito, então uma ampliação da visão, da audição, dos sentidos. O perigo faz isso, né? E uma grande comoção também. Né? Então, o corpo fica algumas vezes no estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. E aí Kardec faz uma apreciação, um comentário muito lindo. As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que soprecitam o moral, provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista.
Parece que a providência, na presença do perigo, nos dá um meio de evitá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos disto oferecem numerosos exemplos. Amigos, não precisamos ir longe. Nesse período de pandemia, observamos quantas situações eram trazidas. A pessoa assim, você não estava muito dormindo não, mas eu tive uma percepção que eu tinha que fazer alguma coisa. Nós mesmos, aqui no Teresa d'Ávila, temos uma companheira, uma irmã, que é amiga de uma participante aqui da casa. E ela, a casa trabalha com aqueles companheiros que vivem nas ruas, e ela, num determinado momento de pandemia, dentro de casa, né, confinada, ela fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí veio, na intuição dela assim, né, fazer aquilo que eu já consigo fazer. O que eu faço? Eu sei fazer crochê. E aí ela começou a fazer os gorros. Olha, e quem trabalha com população de rua sabe como isso é útil, porque muitas vezes a gente não sente o frio, mas eles sentem, né? Porque não tem o agasalho, nem a alimentação, tudo isso. E ela começou a fazer os gorrinhos. E foi o momento que a Vilma, conversando com ela e tudo, assim, tem como fazer, tem como dar até a instituição. E ela começou a ser essa produtora. E ela falou assim, quando eu fui lá apanhar, ela falou assim, olha, Deus, foi uma coisa muito interessante. É como se eu visse, olha só, é como se eu visse. Eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa, e é como se eu visse a utilização daquilo. E observa, dentro de crochê, quanta coisa ela poderia fazer. E ela começou a fazer gorro. E ela pensou assim, tem muita gente que está necessitado de um agasalho. Tem muita gente que está necessitado desse apoio. Tem muita criança que, se não for agasalhadinha, daqui a pouco ela pega uma doença. Olha essa segunda vista. Que a gente fica pensando, o que é isso, né? É a vidência, não é bem a vidência, não é a vidência, não. A vidência é uma questão mediúnica, aqui é anímica. Aqui é anímica, é o próprio espírito que vislumbra coisas, que vislumbra fatos, situações, procedimentos que os outros não percebem. Os outros não percebem, mas ele percebe. Então, essas épocas de crise e calamidade está levando muito a isso. Quantos outros companheiros, quantas pessoas que estão se reinventando, e a palavra é muito falada, essa palavra é muito falada, se reinventando em termos de fazer coisas, de criar forma de sobrevivência. Quantas pessoas que estão descobrindo, e descobrem para si, muitas vezes descobrem para o outro também. É essa percepção que vai um tanto além, é isso que é denominada a segunda vista. E na 453, Kardec pergunta assim, as pessoas dotadas da segunda vista têm sempre consciência disto? E a resposta é, nem sempre. Isto é para elas uma coisa perfeitamente natural. E muitos creem que, se todos observassem a si mesmos, verificariam que são como elas. É interessante isso, né? Porque para a criatura é tão natural e por isso, assim, não há aquele preparo, ou não há aquele impacto de uma comunicação mediúnica. Não há esse impacto, né? A criatura, ela olha para assim, vou fazer, começa a companheira, vou começar a fazer uns gorros. E aí ela falou, ela conversando assim, não é. É tanta gente precisando e tudo, mas por que é que ela percebeu dessa forma, desse momento? É uma característica dela, anímica. E a pessoa fala assim, qualquer um faz. Não é qualquer um, não, né? É uma peculiaridade. Na 454, Kardec pergunta, poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia que algumas pessoas, que sem nada possuem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que as outras? E vamos pensar aqui em alguns companheiros nas nossas vidas e aproveitar até, meus amigos, esse momento de reunião
para valorizarmos, agradecermos e orarmos para eles. Não tem pessoas a quem a gente se dirige para determinados assuntos, para conversar, e daqui a pouco a pessoa tem uma visão, quando eu falo visão, assim, tem um comentário, que a gente fala assim, meu Deus, como é que fulano percebeu isso? Certinho, né? Que orientação bonita, que orientação razoável. A pessoa tem a visão de coisas, às vezes até que nós já sabemos, mas que a gente não, naquele momento, na hora da dor, na hora da crise, a gente não tem essa visão. E aí a gente vê assim, aconselhamentos na área da saúde, na área do bem-estar, na área da mediunidade, na área do equilíbrio, na área dos relacionamentos, né? A pessoa dá aquilo que vulgarmente se fala, dicas perfeitas, com uma precisão, que aí a pessoa pensa, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Como é que eu não pensei nessa questão? E muitas vezes a pessoa fala assim, é porque você estava no meio da situação e não viu. Não. Na verdade, é que essas almas, elas têm essa dupla vista que faz com que ela julgue bem melhor do que aquele que está muitas vezes olhando sobre o ponto de vista puramente material. Mesmo muitas vezes tendo conhecimento espírita, ou tendo conhecimento espiritualista, mas a criatura não consegue ver com aquela precisão. E aí, na 454A, Kardec pergunta assim, essa faculdade pode, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Olha que lindo. Sim, ela também dá os pressentimentos, pois há vários graus nesta faculdade. O mesmo indivíduo pode possuir todos os graus ou apenas alguns deles. E eu estou lembrando de uma companheira, de uma amiga, essa mesma companheira que a amiga dela faz os gorros, né? E ela nos falou, ela é geógrafa, e já teve, assim, várias situações. Quando houve aquela questão na Argentina, da Casa Rosada, tudo isso, ela falou claramente, não foi um sonho. Eu vi o fato acontecendo. E aí, né, como é alguém ligada a essa área dos chamados estudos sociais, tudo isso, não foi dada assim, muita atenção, não. Bem, isso ela fala num dia, e ela comentou com alguns de nós amigos. No dia seguinte, houve a situação. Olha o pressentimento. E é muito interessante que a vida dessa companheira, dessa professora, ela é marcada de fatos em que ficou claríssimo a situação da dupla vista. Muito claro mesmo. Tomando atitudes tanto para a sua vida particular, para a sua vida familiar, né, junto aos alunos e até junto à casa espírita. Mas para ela fala assim, olha só, você não está vendo que é assim? Você não só pode ser por esse caminho, então é isso. É tão natural que a criatura percebe que se todo mundo pensasse, observasse, visse, chegaria à conclusão. E não é assim. Nós tivemos assim muito tempo no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, e até um companheiro muito conhecido da nossa Maria Luísa, o nosso irmão Walter Faria, foi um dos fundadores, ele está no plano espiritual. E, com certeza, um excelente médium, não há dúvida. Mas havia fatos que era ele como espírito. Essa postura da dupla vista. Da dupla vista mesmo. Que é uma capacidade da emancipação da alma. Que é o que está colocando na questão 455, sobre esse resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E aí a gente vai contar, assim, é fato.
Naquele dia, né, a casa sempre trabalhou muito com voluntariado, tudo isso, e naquele dia nós chegávamos, nós jovens, um grupo de jovens, chegávamos para a limpeza, para a escala da limpeza da casa, já que domingo era a nossa reunião de mocidade. Então tinha a escala dos jovens e uma festa, meus amigos, uma festa, a gente poder estar ali, porque isso começava cedo, né? Aí depois tinha almoço, depois tinha o ensaio do coral, ou do teatro, as atividades, então a gente passava assim um sábado feliz. E quando nós chegamos cedinho, estava lá o irmão Walter, e ele falou assim: vocês jovens que gostam de pesquisar, de aprender, vamos lá. E aí ele contou. Estava eu e o sábado, é claro, né? Foi depois de uma sexta-feira, e sexta-feira é um dia muito trabalhoso. Era atendido mais de 100 pessoas através do receituário. Quando acabava o receituário, tinha reunião pública de 8 às 10. Acabava a reunião pública, tinha um trabalho muito interessante que era ele falava, né, colocar a coluna no lugar. Era o passe de cura, né, de tratamento. Era o trabalho da coluna e o bebê no lugar também, né? Era chamado, as pessoas assistiam a reunião e logo após tinha esse trabalho. Então era uma base de 10 a 12 colunas, né? 10 bebês, então era um trabalho muito, muito intenso. Bem, e a gente sabe, todo mundo que estuda magnetismo sabe, que quase sempre quando se sai de um trabalho em que há essa troca de fluido, essa relação fluídica muito intensa, a pessoa não consegue dormir logo. E assim aconteceu com ele, né? Ele não conseguiu dormir logo. E ele fazia o quê? Ele ligou a TV para ver lá alguma coisa, né? Para relaxar um pouco a mente e a partir dali dormir. E ele está vendo a TV e daqui a pouco o espírito fala para ele assim: olha, é bom você deitar, que a gente vai precisar de você para um atendimento, do seu fluido para o atendimento. Ele desligou a TV e deitou. E no que ele deitou, aí ele contou, né? Aí eu saí e tinha um basculhante. E esse basculhante tinha um vidro quebrado. E por esse vidro os espíritos entraram. E aí eu olhei e falei assim: como é que eu vou entrar? Aí eu lembrei, olha só, que eu estava dormindo, que eu podia entrar. Eu entrei também. E havia uma criança, uma menina. E essa menina deitada, né? E passando muito mal, muito mal. E aí os espíritos, né, usaram o meu fluido para o passe e tudo, e ela começou a botar bile pura, né, no lençol, tudo isso. E aí os espíritos falaram assim: o trabalho está feito, vamos voltar. E eu voltei. Ele contando. Aí ele disse assim: eu guardei o lugar. O local no Campinho. O Núcleo Espírita Pedro e Paulo na Praça Seca, né? No Campinho. E ele tinha um carro que era a chamada Rural Willys, era um carro antigo, né? E aí o que ele fez? Ele botou, né? Nós éramos 5 jovens, 4 jovens, aí entrou todo mundo na Rural e falou: vamos lá ver se é isso mesmo. E ele foi dirigindo. E aí chegando no Campinho, ele falou: é aqui. E ele fala: é aqui, é muito interessante. Ele olhou o basculhante e havia um vidro quebrado. Eu disse: foi por aí que eu entrei. E naquela casa, uma casa simples, né? Havia uma senhora, sabe, com aquela torneirinha no quintal? Tinha a torneira no quintal, tinha uma bacia, e ela lavava um lençol branco, mas ela suspendia assim o lençol, né? E a gente via a mancha do preto, aquela mancha escura. E ele então pergunta à senhora assim: e a menina melhorou? Ela: graças a Deus, essa madrugada. E aí ela olhou estranho e ele saiu com o carro. Olha o fato do sonambulismo. Percebemos? Então ele foi, e aquilo que Kardec chama da lucidez sonambúlica. Ele foi, deu o atendimento, né? Fez o atendimento e voltou consciente. E eu creio até, porque quando os espíritos falam aqui, que é a questão, os fenômenos do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, eles têm como objetivo provar que existe no homem algo além da matéria,
É isso que ficou marcado para nós jovens. Ficou marcado o fato que aconteceu do sonambulismo, né? Então, Kardec, ele vem dizendo, né, dessa posição natural, que é espontânea, ou aquele sonambulismo magnético que foi promovido pelos espíritos. Nós cremos que no caso do irmão Walter foi magnético, porque naturalmente ele estava muito tenso para sair do corpo, né, ainda. E aí os espíritos com certeza atuaram para que ele pudesse sair com uma rapidez maior. Então Kardec vem falando que a única diferença entre o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético é que um é provocado e o outro não. No magnético é provocado pelo espírito, né, pela ação do magnetismo, do fluido magnético. E no espontâneo, a própria alma ela vai, né, tranquilamente. E aí ele fala, né, que dessas ações do sonambulismo é um fato tão patente que ninguém põe em dúvida, né, gente? Embora os fenômenos apresentem um aspecto que pode ser considerado maravilhoso, como esse que aconteceu. Como esse que aconteceu, que eu estou contando, né? Aquela senhora, ela deve ter perguntado assim, por que aquela criatura perguntou isso? E sabia da menina ser um senhor estranho, que eu não conheço. Então, é essa questão, né? E aí, muitas vezes, esse fenômeno ele é imitado em espetáculos, em circo, tudo isso. Mas Kardec vem dizendo, por haver fraude, quer dizer que o fenômeno não possa existir? E foi esse o grande trabalho dos pesquisadores, né? De Bozano, de William Crookes, dos companheiros todos que trabalharam com a ciência espírita para fazer a distinção entre o fenômeno verdadeiro e o fenômeno falso, né? Então, Kardec fala uma coisa muito interessante. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz lançada sobre a psicologia. É nele que se pode estudar a alma, porque nele ela se mostra descoberta. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência independente dos órgãos comuns da visão. E aí nós vimos muito ao longo da nossa trajetória, né? E eu falo do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que acontecia mesmo, é assim, independente do corpo físico, dos órgãos físicos, a criatura era capaz de ler, a criatura era capaz de falar quem é que se aproximou, estando num transe sonambúlico. Nós vimos muitos esses fenômenos ocorrerem na casa de Pedro e Paulo. E vi no Leon Denis, nós temos um fato muito interessante mesmo. Naquele momento, começou a reunião da tarde. A reunião da tarde lá no Leon Denis, né? Porque naquele momento nós tínhamos a reunião da noite, no sábado, à noite só, né? E começou uma reunião à tarde. Naquele momento a reunião era até 4h30. E tínhamos a nossa Lourdes Souza, tínhamos a nossa querida Lúcia Moreira, alguns companheiros que o altivo sempre pedia assim, né? Foi um momento em que o receituário, né, a orientação, a psicografia saiu do salão, a psicografia era lá numa sala especial para isso, e ele pedia que as pessoas prestassem atenção, vissem direitinho, né, para a reunião ocorrer com a tranquilidade, com a normalidade que precisava ocorrer. Então, tínhamos o nosso querido Nestor, que era aquele companheiro responsável pelo encaminhamento dos médiuns, né? Tínhamos a nossa Lúcia, a nossa Lourdes, alguns companheiros responsáveis por essa movimentação de atendimento, de acolhimento a quem estava chegando. E tínhamos também, como sempre tivemos, a nossa Augusta. A nossa Augusta sempre nessa questão da logística, no encaminhamento das pessoas para os locais, tudo isso. Bem, e aí o altivo, e à noite, né? Era a hora que o altivo descia para a mensagem da noite, tudo isso, e ele perguntava, né? Como é que foi a reunião, essas questões todas. Mas o que acontecia com o tempo, gente?
ele fazia perguntas pontuais. Então ele falava assim, Nestor, por que naquele momento a distribuição dos médios no pasto foi assim, né? Lúcia, aquela questão do atendimento fraterno, Lourdes. E aí ele ia muito pontualmente falando. E nesse momento, olha como é que a gente é. O que a gente pensava? Ah, meu Deus, alguém está indo contar para ele o que está acontecendo. Porque ele sabia de detalhes. E aí alguém pensava assim, deve ter sido a Augusta que foi lá contar. A gente pensava assim nisso, né? E aí, até que um dia, o Roberto, a gente está falando sobre pessoas que ainda estão encarnadas. Roberto Santos, ele vem para a reunião da tarde, daquele dia. E aí ele fala assim, fala para as pessoas, o altivo ele passou por aqui e tudo, eu queria até falar com ele agora, cadê ele, né? Ele viu o altivo passar. E aí a chave do mistério foi desfeita. E aí foi contado ao altivo isso, né? Você esteve aqui, aí ele sorriu. Por quê? Ele, por trabalhar com o Dr. Herman durante muito tempo e estabelecer uma relação de confiança, o que ele fazia? Na psicografia, ele abandonava o corpo com o Dr. Herman para a psicografia ali e ele descia para ver como é que estava o centro. Olha que interessante. Ele descia, ele via no salão, ia vendo as coisas. E isso fazia, dentro dessa lucidez sonambúlica, com que ele fizesse as perguntas pontuais, né? Porque ele via o que estava acontecendo naquele momento. Olha que interessante, olha que fenômeno interessante. E aí essa clarividência sonambúlica era independente dos órgãos comuns. Porque os olhos, a visão comum, estava lá no corpo, que estava na salinha do atendimento do receituário. Mas ele via com os olhos do espírito, vamos dizer assim, né? Essa visão, essa faculdade que está em todo o corpo, é perispiritual, né? Perispiritual. É a visão da alma. Então, ele fala aqui o seguinte, né? A causa, então, da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é a mesma, é um atributo da alma. E aí a gente tem que, quando a gente entende que a visão, né, é um atributo da alma e que o corpo, os olhos, são apenas precioso, claro, um precioso aparelhamento para que a gente veja e para até que a gente se foque, né? É um conhecimento muito importante, mas a gente vê que o sonâmbulo, ele pode ver a distância. E quando ele vê, ele não vê do ponto em que está o seu corpo. Ele vê do ponto em que a sua alma está. E como é que a alma vai? Vamos pensar ali as questões anteriores? Através da vontade, a criatura se desloca. Se desloca e consegue ver, né? E é uma separação parcial, é claro que não é total, mas quando a gente trabalha, quando a gente estuda a lucidez sonambúlica, fica muito bonito isso. E, inclusive, a gente vê até na dupla vista aquela questão, aquele pressentimento em que a criatura fala assim, daqui a que o fulano vem aí. E aí daqui a pouco a pessoa chega. Interessante mesmo, né? Ela tem essa percepção ampliada, bem ampliada mesmo. Pensa, essa lucidez, essa percepção é ilimitada? Não. Ela vai estar ligada ao grau de perfeição. Quando eu falei da questão do irmão Walter, gente, uma criatura que se dedicou no trabalho, no atendimento aos enfermos, né? Então, é um trabalho de dedicação, um trabalho de evangelização, um trabalho de cultivo da bondade. Então, a criatura é muito usada, porque, na verdade, ela sabe se usar, né? Ela sabe aplicar o seu tempo. Olha o trabalho de evangelização e da moralização do médium, ajudando no trabalho. Agora, quer dizer o quê? Que é infalível? Não, gente. Não. Porque está ligada a essa evolução do médium, né? A capacidade do médium, e isso tem um limite, então não vai ser infalível, o limite vai ser dado por esse entendimento, por esse aprimoramento do médium, né?
E uma coisa interessante, nesse desprendimento que o médium, que o sonâmbulo, né, tem, ele vai ter que entrar em contato com o encarnado ou desencarnado. E aí tem fatos muito interessantes. Uma vez, o irmão Walter olhou, então ele viu, né, como eu já falei, a Rural, né, era o carro que ele tinha, lá, que ele fazia muita atividade para o núcleo, e até as pessoas e tudo. Então ele olha e vê dentro da Rural sentado alguém. Ele fala assim, pronto, olha só, o carro está sendo roubado, né, tudo isso. E aí ele sai, né, ele era uma pessoa assim grande, forte, e ele sai assim, com uma vassoura, né, para espantar o assaltante. E aí, quando ele chega perto, ele vê que era um espírito. Olha só, gente. Ele é espírito. Ih, então não é, né? E ainda falou assim, ó, chega pra lá que eu tenho que dirigir. E aí o espírito não só chegou pra lá, não, o espírito saiu, o espírito estava ali. Então, é essa questão que vem encarnado e desencarnado. E a gente tem até, conversando, né, nossa Fátima Miranda, nossa querida amiga Fátima Miranda, que também ela deixou de dirigir por quê? Porque muitas vezes, né, ela não sabia se era encarnada ou desencarnada. E olha a insegurança dentro de um trânsito. Na hora de um atropelamento, uma situação que às vezes não acontece, a pessoa dá uma freada. Olha a questão. É essa questão anímica também, né? Então, e ele consegue ler através dos pensamentos. Agora, conforme, quando está no campo da experiência, no exercício da faculdade, disciplinadamente, ele diz aqui, é importante que seja um meio simpático, para a faculdade se exprimir de uma forma generosa, de uma forma ampla. Por quê? O contato, a presença de pessoas maldosas ou antipáticas possui sobre ele o contato, o efeito do contato da mão sobre a dormideira. É anímica, né? Então, se a criatura não sente a vontade, ela se retrai. Se ela se retrai, essa expansão da alma, essa liberdade não ocorre. Então, o sonâmbulo, ele vive essa dualidade, corpo e espírito, né? E muitas vezes ele esquece. Ele tem a lembrança como espírito, mas muitas vezes ele não consegue trazer essa impressão quando ele volta para o corpo, né? Então, gente, aí vem o ponto maravilhoso desse estudo. Através dos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, diz Kardec, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Dessa maneira, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo lá no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, alguma coisa dele. E esta alguma coisa, não sendo seu corpo, só pode ser sua alma ou seu espírito. Então, é essa certeza que muda a vida da gente. É essa certeza que faz com que a gente vá treinando a valorização da vida. Como é que eu posso valorizar a minha vida, gente? Aproveitando todos os recursos que Deus está me dando para ser alguém melhor, para trabalhar a minha reforma moral, para desfazer determinados laços de constrangimento, de inimizade, de incompreensão. Eu vou aproveitando, porque eu sei que a minha vida não está circunscrita a esse momento que eu estou vivendo, que é muito mais, é bem além. Que a minha vida não começou na hora que eu reencarnei. E aí aquelas culpas, aquelas confusões que eu coloco dos meus pais, dos meus parentes, da minha genética, tudo isso vai caindo, porque eu vou começando a desenvolver, a estabelecer como padrão uma absoluta fé, certeza da bondade e da providência divina em meu caminho.
E isso gerará uma grande mudança, né? Eu vou vendo quando ele fala aqui, o livro do nosso destino, é porque eu vou ver no futuro adiante. Então, se hoje o tempo é de doença, o tempo é de carência, o tempo é de dificuldade, a partir do momento em que eu entendo vamos dizer assim, do mecanismo, o mecanismo, né, da vida, eu vou trabalhando com essas questões agora, sabendo que eu estou construindo um futuro melhor. Eu tenho falado um tanto, já falei para os queridos amigos do André Luiz, que nós somos sobreviventes desta pandemia, meus amigos. Sobrevivemos disso. A partir daí, sobrevivemos fisicamente, né? Mas a partir daí, como é que está a nossa sobrevivência moral? Que recursos eu estou armazenando para, voltando a reencarnar na Terra ou no mundo equivalente, ou até no mundo superior, se eu aproveitei bem, né? Que recursos eu estarei levando? Então, esse fenômeno, o grande objetivo desse fenômeno do sonambulismo, do êxtase, né, em que a independência do espírito é muito maior, e a gente lembra da Teresa d'Ávila, que tinha aqueles êxtases sublimes, né, e encontrava, e no estado de êxtase, ela via a vida espiritual. E nessa visão da vida espiritual, ela interpretava como céu, ela interpretava como inferno, ela interpretava como purgatório, mas em alguns êxtases ela tinha o contato com o próprio Jesus, e isso dando orientação para a questão da oração, para a questão da disciplina, para a questão do trabalho, para a questão da caridade. Esses fenômenos, né, vai fazendo com que a gente perceba, primeiro, que há uma vida espiritual atuante, abundante, generosa para todos nós. Então a vida não acaba. E isso me leva até a preservar a vida material para eu conquistar o merecimento de estar numa esfera espiritual mais amena, mais elevada, mais feliz. Que beleza, essa questão do êxtase, né? Da forma do estático trazer. Mas também me fala, e o estudo está dizendo aqui, quanto à realidade daquilo que ele vê, que é real para ele, é o médium intérprete. E aí vocês estão lembrados, que a gente falou muito, do caso da amiga, em que a pessoa foi ler a sua vida, né? E ela falou certo, na verdade o marido estava planejando algo que ela não podia saber com uma outra mulher. Falou certo. Mas a forma de falar foi numa realidade muito dissociativa, né? Que levou a uma separação. Então, esse fenômeno do êxtase também vai fazer com que eu comece a ter o cuidado com as revelações mediúnicas que chegam. Então, aquele médium é um médium sério, ele exerce a mediunidade desinteressadamente, ele tem um devotamento, e olha a questão dos médiuns, né? Está lá os bons médiuns no livro dos médiuns. Médiuns sérios, médiuns seguros, médiuns devotados, médiuns experimentados, né? E esse devotamento, a gente entende, dentro da série espírita, que é viver o evangelho, é trabalhar a mediunidade com Jesus. Eu tenho que ver isso. Então, o êxtase me coloca essa questão. E a questão da segunda vista. Quando eu olho e falo assim, mas fulano é de uma inteligência, né? É de uma precisão. Ó, no instantinho, ele tem insights e eu percebi que eu estou diante de um médium. Eu estou diante de alguém que tem a possibilidade da segunda vista. Isso faz com que ele tenha uma precisão muito grande, e essa precisão ela pode ser aproveitada para aquilo que é bom, aquilo que é útil. Então, amigos, que a gente possa sair daqui com essa grande poesia. Eu tenho que pegar alguma poesia, mas assim, eu sou imortal, eu sou filho de Deus, eu sou cuidado por Deus,
e eu tenho um papel a desempenhar na criação. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muita paz para todos nós. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar mais uma vez com a família de André Luiz. Muita paz.